Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Trends, um podcast de entrevistas do Banco Alfa, que na verdade o nome completo é Colab Trends, porque nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Colab. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural, sobre tecnologias, a gente prioriza falar com fundadores de startups, investidores do Venture Capital, enfim, papos que tem muito a ver com a conversa de hoje com o Dr. Rafael Kader, que é médico formado pela UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro. Ele é CEO e cofundador da Koala Saúde, o tema de hoje. Bom, ela é a primeira plataforma de saúde escolar. Olha só que mercado interessante, nicho, né? De saúde escolar do Brasil. Ela foi fundada em 2022, ou seja, há 2 anos, com os sócios Matheus Matos, que é o COO, e Matheus Peressoni, que é o de tecnologia, né? A startup cuida da saúde da próxima geração, oferecendo atendimento médico como parte do compromisso da escola com a segurança e bem-estar dos alunos, né? Até 18 anos, essa é a faixa. Em apenas 8 meses de operação, a Koala já registrou 50 mil usuários em 80 escolas. Olha isso, que coisa interessante, hein? E o Dr. Rafael, ele tem uma sólida formação, apesar de bastante jovem, com mestrado na Universidade de Lisboa. Que beleza, e uma trajetória em anestesiologia. Rafael, boas-vindas. Vou me dar o luxo aqui de lhe chamar simplesmente de Rafael e não Doutor Rafael, para a gente conversar aqui no clima de uma startup. Maravilha, Cláudio. Um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Para quem não me conhecia, então, sou Rafael, me chamo Rafael. Sou um dos responsáveis aí por iniciar esse sonho de impulsionar o ambiente educacional, desde os alunos, que são nossos protagonistas, mas envolvendo as escolas, educadores e também as famílias, levando saúde para esse ambiente, né? Algo novo ainda aqui na América Latina, que a gente está se propondo a chegar para resolver dores extremamente relevantes, principalmente depois do cenário da pandemia. Então vai ser um prazer aqui a gente bater esse papo, trocar um pouquinho de figurinha sobre a Koala, sobre o mercado, sobre a nossa solução e sobre o que mais for aí interessante para quem nos acompanha. Cláudio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom. Vamos lá, vamos começar pela Koala. Eu acho que a oferta já tecemos assim, muito por alto, tá? Falta entender exatamente como é que ela opera, o que é que ela oferece para esse público. Conta para a gente aí. Maravilha, Cláudio. A gente chega para ser a primeira plataforma de saúde escolar, né, oferecendo um atendimento que literalmente abraça as escolas de 7 às 7 em dias úteis, desde a prevenção, oferecendo orientação, educação, capacitação em saúde e segurança para os educadores poderem promover um ambiente mais seguro, sereno e de escuta ativa, para os alunos poderem se desenvolver, até o atendimento na hora do aperto, seja uma urgência, seja algum tipo de coordenação de cuidado em casos de doenças infecciosas ou outras situações que podem colocar em risco a saúde e o bem-estar dos alunos e até mesmo dos educadores a nível institucional dentro das escolas, e também depois dessa hora da necessidade do atendimento, acompanhando o aluno e a instituição todos os dias com nossa equipe de cuidados e também com a nossa plataforma que é especializada nesse acompanhamento e na promoção do ambiente seguro e saudável dentro das escolas. E a gente traz ao longo desse processo, a um clique de distância, de forma imediata, as famílias e guardiões dos alunos para vivenciarem os atendimentos ou o suporte que a gente eventualmente tem que prestar ou apoiar no quesito saúde dentro das escolas. Então, a gente é uma plataforma de saúde completa de 7 às 7, em dias úteis, em horários escolares ao longo do ano inteiro, para oferecer suporte não só para o aluno, mas engajando a família, trazendo para esse processo e também dando todo o suporte necessário para a escola e educadores em qualquer circunstâncias médicas ao longo do ano. Entendi. Agora, bom, a primeira questão que me ocorre, já me ocorreu várias coisas, a gente vai explorar aqui para entender bem a Koala. Quem é o seu cliente? A escola ou o aluno? O cliente no sentido de quem paga a conta. Claro que o seu cliente final e a pérola do negócio, é claro, é a criança, a saúde dela. E a comunidade, você já explicou isso. Mas
Quem é um negócio B2B? Como é que funciona? Ótima pergunta, Cláudio. E é uma pergunta até complexa de responder se a gente for entrar muito no detalhe. Mas, de forma objetiva, é a escola, né? Obviamente, pelo fato de ser a escola, naturalmente a gente fala da família de forma indireta, né? Mas, como você falou, o principal objetivo, nosso principal usuário, membro, cliente, no final do dia, é a saúde e o desenvolvimento pedagógico dos nossos alunos, que é a nossa prioridade. A gente brinca que a gente é obcecado por isso, por gerar valor ao ambiente, focando no aluno e a todos os envolvidos. Mas hoje quem paga para a Koala oferecer esse suporte amplo e completo são as escolas. Perfeito. E aí, nesse sentido, se o aluno tem um plano de saúde, ou seja, isso está coberto, olha o racional que está na minha cabeça, né? Cheio de dúvida. Nossa, parece um mini plano de saúde? Não, Cláudio, não é bem assim. O plano é quem veicula, a gente cuida dessa passagem, o valor que a gente oferece é indiscutível, está nessa trajetória. Explica mais aí, eu estou curioso. Maravilha, Cláudia. Essa pergunta é muito boa. A gente já teve até que responder algumas vezes, até pela dúvida que chega pelo fato de estarmos oferecendo algo disruptivo, né? No primeiro momento, quando a gente olha, por exemplo, para um serviço de saúde para essa faixa etária de crianças e adolescentes, para a instituição escola e para a família, com a criança e adolescente, o aluno no centro, família, responsáveis, escola e serviços de saúde, já existiam soluções. Né, soluções que ofereciam um suporte à saúde. Não estou entrando no mérito de ser eficiente nos aspectos da cadeia de saúde, mas quando a gente esticava e colocava nessa variável desse conjunto a rotina dos usuários, o tempo, o dia a dia de um aluno, dos responsáveis da escola e educadores, nada oferecia algo que de fato oferecesse o melhor do ponto de vista de assistência em saúde, principalmente pela perspectiva de quem usava. Então, um plano de saúde, por exemplo, nesse caso, ele oferece o acesso para quem tem, inclusive o SUS, né, como saúde, ofereceria para quem não tem um plano, né, o acesso à saúde a nível público. Só que quando a gente olha, por exemplo, para o dia a dia desses usuários, para o dia a dia de uma família, não entra nessa realidade. Por quê? Porque não entra na rotina da escola, não conecta todo mundo em tempo real para todo mundo poder ter o acesso de fato ao longo do seu dia a dia ao serviço e atender a demanda de saúde que eventualmente apareça, e, consequentemente, sem um acesso adequado, a gente tem menores adesões às linhas de cuidado, menor engajamento e, consequentemente, piores ou desfechos menos qualificados do que se deveria. E isso traz consigo uma série de outras complicações, que seria, por exemplo, a escola ter que oferecer um ambiente seguro, a escola ter responsabilidade civil e outras determinações para garantir essa segurança desse aluno. Ter um serviço de saúde dentro da escola é caro, a escola não tem know-how, uma série de outros fatores que influenciam a escola, até no desenvolvimento pedagógico, na qualidade da própria educação desse aluno, no bem-estar do educador, em conseguir ter uma turma, por exemplo, saudável e com bem-estar. E a família, obviamente, tem que trabalhar hoje em dia. A gente fala muito aqui, tá, Cláudio, que a única empresa que o ser humano escolhe de forma diferente é a escola do filho. Não tem jeito. Qualquer outra, a tomada de decisão não envolve questões tão amplas quanto a escolha da escola. Mas a família olha para a escola cada vez mais como rede de apoio, mas ela também precisa trabalhar, principalmente pós-pandemia, a retomada, por exemplo, do ambiente cada vez mais presencial de novo, em muitos casos. Ela tem uma rotina corrida, não consegue sair toda hora do trabalho, não é fácil de se deslocar, principalmente em grandes cidades. Caso aconteça alguma coisa com o filho, para buscar na escola, utilizar o plano de saúde, por exemplo, e depois de buscar na escola, ligar para o pediatra ou no caminho, não ter agenda por indisponibilidade do colega, do profissional, acaba tendo que parar no hospital, é demorado, muitas vezes não resolve. Quando resolve naquele momento, mas não acompanha o filho ou filha para que se tenha o melhor desfecho e o seu filho possa voltar para a sala de aula para seguir se desenvolvendo. Então, a família tem todo esse transtorno, por exemplo, mesmo tendo plano, quando tem alguma situação de aperto. E quando tem, muitas vezes não se resolve. E no final das contas, tende a custar mais caro para as operadoras. Por quê? A gente não é um plano de saúde, a gente não cumpre as determinações e normas da Agência Nacional de Saúde Brasileira. A gente quer ser a referência em atenção primária digital para essa população, envolvendo sempre como prioridade o ambiente educacional das escolas.
O plano, hoje, por exemplo, ele tem cerca de 20% da população que é membro, por exemplo, com qualquer que seja o plano, geralmente independente de um pai ou mãe que tem um plano corporativo. Esses filhos de 0 a 19 anos, em média, que representam 20%, costumam ir cerca de 40% ao pronto-socorro, com a maioria das demandas podendo ter sido resolvidas a nível primário, com uma experiência muito boa, um acesso muito fácil, uma adesão excepcional e um engajamento com melhores desfechos clínicos. Isso economiza também, no final do dia, o que as operadoras, por exemplo, têm de sinistralidade ou taxa de custo por uso de serviço por essa população. Então, até quem tem plano, o plano hoje não resolve essa dor da forma como a gente resolve, focando nessa mensuração de impacto ao longo da cadeia de saúde, e ainda assim o plano por si só tende a ter custos maiores porque não consegue, a nível primário, resolver de forma muito qualificada as demandas de saúde ao longo da rotina desses usuários da operadora. Então, existem vários fatores envolvidos que, no final do dia, a gente realmente acredita estar cada vez mais mensurando. Esses dados a gente ainda não compartilhou, que a gente consegue não só oferecer o melhor em termos de saúde, impulsionar o desenvolvimento acadêmico e pedagógico desse aluno, dar uma qualidade de vida, paz de espírito, segurança também para as famílias poderem trabalhar e executar suas atividades, e para a operadora ainda consegue reduzir os custos de um sistema de saúde que a gente sabe que a conta está cada vez mais desafiadora de se pagar, e a gente precisa tomar algumas iniciativas para tornar mais sustentável o nosso modelo. Entendi. E agora, ou seja, tem pelo que eu pude pescar, tem uma abordagem bastante preventiva, né? Então, nesse sentido, vocês... A minha pergunta agora é o seguinte: até que ponto vai essa ação preventiva dentro da escola? Por exemplo, pensei em palestras, vocês 3 sócios são médicos, né? Vocês têm repertório para isso. Então, está vazando até um pouco de som, eu acho que é do seu lado aí, vozes, mas enfim, vamos em frente. Até que ponto vai esse limite dessa prevenção? Imagino, palestras e coisas desse tipo, mas, por exemplo, vou viajar aqui, tá? Eu sei que é um tema que a gente não vai navegar, porque é um tema muito polêmico, nem me interessa muito, mas eu sei que em um ponto, uma das preocupações da escola é a prevenção contra drogas, por exemplo, tá? Ou a prática de esportes, é algo menos polêmico, mas até que ponto vai essa intervenção? Ou o serviço de vocês é menos proativo e mais reativo mesmo a uma demanda? Fala para a gente. Essa pergunta... Maravilha. Essa pergunta é ótima. Acho que no primeiro momento a gente não consegue fazer saúde sem educar, e a gente não consegue educar sem saúde. A gente fala muito aqui que para o aluno ser bem educado, ele precisa ser saudável, para o aluno ser saudável, ele precisa ser bem educado. Quando a gente quer oferecer saúde para um ecossistema escolar, a gente não pode começar um trabalho sem focar na prevenção, e a prevenção está geralmente muito relacionada à educação de todos os envolvidos nesse ecossistema. Então, Cláudio, imagina que você é uma escola, um gestor, um educador escolar que fechou a parceria com a gente está entrando para impulsionar o dia a dia pedagógico, oferecendo o melhor no quesito saúde. Depois de implementar, por exemplo, na sua escola, a primeira etapa que a gente sempre orienta é oferecer e orientar a leitura e o entendimento dos protocolos de saúde para o ambiente escolar, para dar segurança para situações tanto de urgência, emergência traumática, clínica, ou mesmo, por exemplo, qualquer outra situação de doença infecciosa ou qualquer tipo de demanda que costumam surgir dentro do ambiente escolar nessa faixa etária. E a gente também tem a plataforma de ensino que treina colaboradores e educadores em primeiros socorros para o atendimento de uma lei obrigatória de cumprimento anual para as escolas brasileiras. A gente também dá treinamento, por exemplo, em cuidados gerais na nossa plataforma para que se cuide melhor dos alunos, para que os educadores possam cada vez mais conseguir entender melhor qual a importância da nutrição para esse público, a importância de cuidados a alunos com necessidades específicas e como eles podem ser adaptados do ponto de vista educacional, e assim criando um ambiente promotor de saúde que tenha sensibilidade no olhar, saiba como manejar e se preparar para oferecer o melhor. A gente entende que a prevenção vai estar sendo priorizada, e a partir daí os atendimentos conseguem ser cada vez melhores, os desfechos clínicos seguem essa linha, e o engajamento da comunidade com o melhor desenvolvimento, um impulsionamento mais amplo e mais eficiente do pedagógico ao longo do tempo é capaz de ser realizado. Então,
Então, a prevenção entra muito relacionada à educação, obviamente, a questão de gestão de dados, gestão populacional e outros fatores que envolvem a cadeia de assistência em saúde, a nossa própria coordenação de cuidado especializada a nível primário, nesse ambiente, nessa comunicação, nessa integração, nesse abraço que a gente fala entre alunos, escolas, educadores, famílias, também é um fator essencial da prevenção. Porque qualquer assistência que a gente tem, por exemplo, de uma doença infecciosa, de um aluno específico que pode impactar a saúde de um educador, ou dos educadores, ou dos seus colegas também, ou da sua própria família, a gente sempre dissemina conhecimentos para promover, por exemplo, uma melhor compreensão daquele caso, daquela doença, dos riscos, das recomendações, das medidas preventivas. Então, a prevenção ela sempre acompanha tudo que a gente faz, muito ligado à gestão de dados, ligado à educação para essa população, para que a gente possa disseminar esse conhecimento e que ele, de forma escalável, ele se multiplique de forma com que a gente crie ambientes cada vez mais saudáveis e propícios para o bom desenvolvimento. Então, é uma série de fatores, começa, por exemplo, por essa linha, mas sempre volta a tocar na questão de ampliar, de promover saúde muito além de um atendimento numa hora do aperto ou numa necessidade clínica de algum aluno dentro das atividades escolares. Perfeito. Rafael, vamos falar um pouquinho da empresa, vamos mudar aqui um pouquinho o foco. É uma empresa nova, né, tem pouco tempo, com enorme sucesso, né? Fiz aqui um cálculo de cabeça aqui, 80 escolas, dá uma média aí de uns 600 e poucos alunos, porque você tem 50 mil usuários, mais ou menos essa média aí de 650 alunos em cada uma dessas escolas, algo que tem um potencial de crescimento espetacular para vou chamar dessa forma, esse varejo, né? Essa capacidade de espalhar, né? Além disso, você tem os 50 mil usuários, não sei se estão aqui contabilizados também, famílias e etc. Mas o ponto que eu quero explorar aqui é como é que foi a trajetória da empresa até agora. Vocês começaram com investimentos próprios, tiveram um investidor anjo, já fizeram algum tipo de investimento de pre-seed, já alguma série. Conta pra gente aí como é que está este ponto da organização. Maravilha, Cláudio. Até puxando o gancho anteriormente, eu sou médico de formação, o Matheus, um dos meus cofundadores também, e o outro, Matheus, é desenvolvedor de software, né, um líder de tecnologia nossa, ele veio de escola pública também, né? A gente começou esse sonho juntos com um capital próprio, num modelo que ainda não era exatamente a Koala, mas que viria a se tornar, né? E a gente decidiu, quando ficou muito claro toda a descoberta de valor que a gente poderia gerar para os nossos usuários, que são o nosso foco e prioridade em tudo que a gente faz, a gente decidiu que a gente ia interromper as nossas carreiras que estavam em andamento para ampliar o sonho que a gente já cultivava há muito tempo, a gente já trabalhava junto, a gente já sabia da dor que a gente queria resolver, muito pela experiência de quase uma década dentro de escolas, levando saúde para esse ambiente, algo não tão convencional para um profissional da saúde ou para um desenvolvedor, por exemplo, de softwares. Quando a gente validou tudo que a gente já sabia, via de forma recorrente, ouvia o usuário do serviço de saúde dentro desse ecossistema e os seus responsáveis falando e se queixando para a gente ao longo do tempo, quando a gente conseguiu validar no mercado privado pós-pandemia nas escolas, a gente decidiu de fato avançar como companhia, e aí nesse momento a gente abriu mão das próprias carreiras e investiu tudo que a gente tinha do ponto de vista profissional na companhia, e dinheiro próprio até então a gente também estava investindo e investiu ainda mais. Eu diria que a gente colocou tudo que a gente tinha, algo também não trivial tomar esse risco nas carreiras que a gente seguiu. Mas também em maio de 22, poucos meses depois, quando tudo estava validado, mas a gente ainda não tinha começado nem a construir de fato o início do software da Koala, nossa plataforma de saúde escolar, nossa plataforma de cuidado, quando ela era ainda um projeto validado, com todas as premissas mensuradas e tudo mais, a gente optou por seguir um caminho de levantar recursos com quem entendia muito do assunto, que poderia agregar muito mais do que o próprio investimento financeiro, e que vivenciava essa dor, validava a nossa proposta de valor e tinha uma escala relevante com o seu histórico ou com a sua atividade naquele momento. Então, a gente conseguiu levantar um pre-seed em maio, mais ou menos, de 22, entre abril para maio de 22, quando a gente literalmente tinha um projeto ainda muito embrionário,
para começá-lo mesmo a levantar esse projeto, a gente levantou, por exemplo, com anjos como Bruno Elias do Grupo Salta, Mário Guio, CEO do grupo da Somos Educação, Rafael Cunha do Descomplica, e outro, Davi Peixoto do Arco do Isaac, Anderson Moraes de Endedu, pessoas muito, muito boas no que faziam, que entendiam desse mercado e que principalmente poderiam agregar não só com investimento, mas com mentorias e guidance, né, que a gente fala, né, com direcionamento e compartilhamento de decisões importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente levantou um pre-seed, a gente diluiu o benchmark de mercado, na época, ainda assim, sem aquela crise do mercado de tecnologia mundial, com a promessa, literalmente, Cláudio, de desenvolver uma tecnologia própria e lançar um produto em pouquíssimos meses que a gente pudesse monetizar dentro de casa. A gente conseguiu cumprir isso com um time de mais ou menos 10 pessoas, incluindo a operação de saúde própria na época. A monetização começou literalmente com a comercialização do produto em setembro para outubro de 2022. Eu lembro que a gente começou até, inclusive, a comercializar a plataforma com as premissas e testes que a gente tinha antes mesmo de lançá-la de forma ampliada a público, e deu tudo certo, né? Isso foi uma história muito bacana, essa transição, o lançamento da plataforma oficial para os nossos clientes finais. Então, a gente começou em 22, em maio de 22, levantou essa rodada com uns anjos que apoiaram bastante a gente, orientaram a gente, e continuam fazendo isso até hoje. A gente é muito grato por poder contar com esse privilégio. Conseguimos levantar a plataforma como a gente prometeu, sem integrar com ninguém. A gente fez tudo isso dentro de casa, porque a gente entende que isso é um diferencial, um ativo nosso, um diferencial competitivo extremamente relevante. Em setembro para outubro do mesmo ano, a gente já estava com os clientes pagantes utilizando a nossa própria ferramenta, e a gente conseguiu a escala que a gente tinha combinado com os nossos investidores e mentores, que seria atingir mais do que uma dezena de milhares de alunos pagantes de escolas de diferentes perfis e localizações do Brasil, e viramos o ano cumprindo os 3 principais requisitos. O quarto era levantar uma nova rodada de capital para a gente conseguir fortalecer o nosso conceito, começar a criar a autoridade e importância a nível de compreensão do público em relação ao que a gente estava se propondo a oferecer como proposta de valor, e escalar literalmente a companhia com os aprendizados que a gente tinha constantes e diários até hoje, escalar a companhia com esses aprendizados, e que a gente pudesse chegar a todo o Brasil, impactando escolas, famílias e alunos a nível nacional. E aí, nessa virada, a gente teve um desafio muito grande, né, que foi a crise do mercado. Então, a gente não fez nenhuma outra rodada. Quando a gente se preparou para fazer o nosso seed, a gente fez o pre-seed no primeiro momento. Quando a gente se preparou para fazer o seed, o mercado ficou muito desafiador. E aí a gente conversou com muita gente, Cláudio. Assim, se a gente fosse pegar o funil de vendas, mas o funil de captação, eu diria que a gente conversou com quase 100 fundos, em sua imensa maioria Brasil ou América Latina, até que sempre tinha algum requisito para a gente cumprir, muito embora a gente tivesse produto, a gente tivesse receita, tivesse sinais claros de validação, o mercado não ia bem. Então, a insegurança, as incertezas eram muito relevantes no início de 2023, até que em abril a gente recebeu um dos investidores, um dos nossos mentores aqui no Rio de Janeiro, que levantou proativamente a vontade de estender a sua participação na companhia, deu uma baixada nos ânimos. A gente já não tinha mais caixa na companhia, muito embora a gente tinha acabado de se equilibrar financeiramente todos os meses, sem os fundadores dessa ocasião terem a remuneração mensal, estava equilibrado. A gente conseguiu, de forma passiva até, um novo investimento naquele momento com um dos nossos investidores, mas naquele mesmo período a gente tinha sido conectado com o maior fundo de investimento na área de tecnologia dentro do mercado de educação do mundo, né, a All Ventures, que liderou o nosso seed round. E 2 semanas depois, no finalzinho de abril para o início de maio, a gente recebeu o nosso term sheet do seed, e a gente levantou 2,5 milhões de dólares, né, o equivalente aproximadamente a 12 milhões e meio de reais nessa rodada seed, e hoje a gente está aí caminhando para fortalecer o nosso impacto, gerando de fato valor genuíno e ampliar o alcance da nossa solução, do nosso cuidado à saúde, do nosso impulsionamento do ecossistema educacional, para que a gente possa chegar a outras etapas de companhia com a visão muito clara, Cláudio, de focar no usuário, gerar valor genuíno e, obviamente, a partir daí, ser a maior plataforma de saúde escolar da América Latina. Então, é mais ou menos essa história em resumo aí. Então, que investimento e de etapas.
bem desafiador. Vocês, se pudessem escolher, digamos, eu vou falar de uma forma figurada, né? O pior momento para criar uma startup, e vocês acertaram na mosca, em setembro de 2022. E o que comprova o valor da tese, né? O que comprova o valor da tese, vocês estão aí de pé, se capitalizaram, fizeram série, e a gente só tem que lhes parabenizar e torcer para dar a trajetória prosseguir, né? Agora ganhando tração, e eu imagino que essa é a fase de vocês agora, né? Ganhar tração, vendas e tudo isso. Eu acho que a gente já está aqui se aproximando mais para o final do nosso papo, e cabe sempre uma pergunta, assim, que eu gosto de usar a palavra, o nome do programa, Trends. No seu caso, eu quero, assim, deixar uma questão para o seu próprio negócio, né? Quais são os próximos passos e o que você vê em perspectiva aí, até onde você consegue enxergar para a Koala? Maravilha, Cláudio. Essa pergunta é muito boa, o sonho é muito grande, a gente realmente acredita, vive, e cada vez mais a gente mensura isso no dia a dia. A gente tem a capacidade de transformar as gerações a partir do cuidado dentro do ambiente escolar, que se estende à família e também aos educadores, mas com foco no nosso aluno. E esse cuidado à saúde, que impacta o pedagógico numa maratona, que é um impacto a médio prazo, a gente vai conseguir, de fato, ter uma geração mais capacitada, saudável, com mais bem-estar, capaz de tomar melhores decisões e mudar o cenário nos quais vão estar inseridos com o seu crescimento, desenvolvimento e maturidade. Então, a gente entende que a gente tem o potencial de ser a plataforma realmente líder nesse segmento, levando saúde nesse ecossistema. A gente tem 40 mil escolas privadas brasileiras, mais cerca de 4 vezes o número de escolas, se a gente olha para escolas públicas, é um mercado potencial para a gente tem a possibilidade de expandir com outras linhas de produtos e serviços a partir da confiança e do valor que a gente gera hoje para os nossos usuários. A gente tem uma série de oportunidades muito interessantes que a gente pode criar e desenvolver. A partir daí, obviamente, a gente sonha em expandir a companhia com o impacto que a gente está gerando e mensurando aqui em solo brasileiro para outros países vizinhos aqui da América Latina. Então, a gente está com uma ambição muito saudável, mas muito baseada no cuidado que a gente leva e no valor que a gente realmente representa por quem usa a nossa solução. Então, a gente é muito ligado ao impacto, ao valor, e isso a gente entende plenamente que vai estar proporcional ao alcance que a gente entende que a gente vai ter. Muito legal. Rafael, muito obrigado. Dr. Rafael Cadê, sucesso para vocês. Parabéns pela trajetória da Koala, tão nova e já estão atestando o valor da tese. Eu desejo aí, nós todos aqui do Alfa, a gente deseja muito sucesso para vocês e casa aberta. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a Koala também está de portas abertas, e em nome de todo o time, um abraço de Koala para cada um do time de vocês, e precisando de qualquer coisa, marcar um novo papo e compartilhar mais alguma história, algum aspecto aí desse cenário de saúde com educação, a gente está por aqui. Muito obrigado, Cláudio. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rafael Cadê, o Dr. Rafael, médico, CEO e cofundador da Koala Saúde. Então, você já sabe, continue aí nos nossos canais, no Alfa, no Spotify, no YouTube, e até o próximo programa.